Olá a todos, eu sou o Leitor e esta é a história interminável de Michael Ende. Capítulo 4. Igramul, a múltipla. Duas coisas, fome e sede, atormentavam Atreio. Havia já 2 dias que deixara para trás o pântano da desolação e caminhava agora pelo meio de um deserto rochoso, sem qualquer vestígio de vida. As poucas provisões que lhe restavam tinham ficado perdidas na água negra, juntamente com Artax. Em vão, escavava com as mãos entre as pedras, à espera de encontrar uma raiz qualquer, mas ali nada crescia, nem sequer um musgo ou líquenes. No princípio, havia ficado contente de só sentir terra firme debaixo dos pés. Mas pouco a pouco teve de concordar que a situação piorava a olhos vistos. Estava perdido. Não sabia sequer qual a direção a seguir, porque a penumbra era igual em todo o lado e não lhe oferecia qualquer ponto de referência. Soprava incessantemente um vento frio em volta das agulhas rochosas que o cercavam por todos os lados. Subia montes e picos, trepava, tornava a descer, mas a única paisagem que avistava, para onde quer que olhasse, era a dos montes cada vez mais longínquos, atrás dos quais se escondiam outras cadeias montanhosas, até ao infinito. E não se via viva alma, nem um inseto, nem uma formiga, nem sequer um desses abutres que costumam seguir pacientemente o viajante sem norte até ao momento em que ele desfalece. Não restavam dúvidas. A região em que ele se tinha perdido era das Montanhas Mortas. Pouca gente as tinha visto e poucos foram os que de lá haviam regressado. Mas delas falavam certas lendas contadas pelo povo a que Atreio pertencia. Recordava-se da estrofe de uma antiga canção. Mais valia ao caçador ter-se afogado nos pântanos, porque nas montanhas mortas abre-se o abismo sem fundo, onde está a Igramul, a múltipla, que é o mais terrível dos monstros. Ainda que Atreio soubesse qual a direção a tomar para poder retroceder, não lhe teria sido possível voltar para trás. Ia já longe demais. Só lhe restava continuar. Se o problema fosse apenas de caráter pessoal, há muito que se teria sentado numa fresta de um rochedo, esperando tranquilamente pela morte, como era costume fazerem em tais casos os caçadores do seu povo. Mas ele estava implicado na grande busca. Dele dependia a vida da imperatriz menina e de fantasia. Não tinha o direito de desistir. Continuava por isso, a subir e a descer sem descanso, e de vez em quando tomava consciência de que vagueava há muitas horas como um sonâmbulo, com a mente errando por outras paragens, sem qualquer desejo de regressar à realidade. Bastian teve um sobressalto. O relógio da torre batia 1 hora. Por hoje tinham acabado as aulas. Bastian ouviu o alarido da miudagem que lá embaixo saía da sala de aula e corria pelos corredores fora. Ouvia-se a barulheira dos pés a descer a escada. Seguidamente, durante breves momentos, ouviu-se a gritaria na rua. E, finalmente, o silêncio caiu sobre a escola. Este silêncio caiu sobre a alma de Bastian como um cobertor pesadíssimo, ameaçando asfixiá-lo. Doravante ia ficar absolutamente só dentro da escola imensa. Ia ficar aquele dia todo, e a noite seguinte, e quem sabe quanto tempo mais. Os outros iam para casa almoçar. Bastian também estava com fome e sentia-se enregelado, não obstante os cobertores militares que tinha posto pelos ombros. Perdeu de repente toda a coragem. Os seus planos pareceram-lhe completamente loucos e insensatos. Queria voltar para casa, imediatamente, sem mais tardar. Estava ainda a tempo. Talvez o pai não tivesse dado ainda conta de nada. Bastian não tinha necessidade de lhe dizer que havia faltado às aulas.
É claro que ele iria saber de tudo, mas só dentro de alguns dias. E quanto ao livro roubado? É evidente que mais dia, menos dia, seria necessário confessar. E o pai acabaria por engolir tudo, como tinha engolido todas as decepções que Bastian lhe causara. Não havia motivos para recear. Iria com certeza, sem dizer palavra, falar com o Sr. Coriander e resolver o assunto com ele. Bastian tinha já pegado no livro cor de cobre, disposto a arrumá-lo na pasta, mas mudou de parecer. Não! Exclamou subitamente em voz alta no silêncio do sótão. Atreio não desistiria assim tão cedo. Quando lhe surgisse uma pequena dificuldade, tenho de levar até ao fim o que está começado. Fui já longe demais para poder voltar atrás. Tenho de continuar, aconteça o que acontecer. Sentia-se sozinho. Mas havia ao mesmo tempo, nessa sensação, uma espécie de orgulho. O orgulho de ter sido firme, de não ter cedido à tentação. Tinha, afinal, alguma coisa em que se podia comparar a Atreio. Era chegado o momento em que Atreio não podia avançar mais. Diante dele escancarava-se o abismo sem fundo. Não há palavras que possam descrever tão sinistro espetáculo. Pelo meio da região das Montanhas Mortas abria-se um desfiladeiro gigantesco, com meia milha de extensão. Era impossível avaliar a sua profundidade. Atreio deitou-se à beira do abismo, numa saliência rochosa, e pôs-se a sondar as trevas profundas que pareciam atingir as próprias entranhas da terra. Pegou numa pedra do tamanho de uma cabeça que encontrou à mão e atirou-a o mais longe que pôde. A pedra caiu e foi engolida pela escuridão. Atreio apurou o ouvido, mas não lhe chegou qualquer ruído do impacto. Nem mesmo ao fim de muito tempo. Fez então o que qualquer outro podia fazer. Começar a caminhar à beira do abismo sem fundo. Esperava a todo o instante encontrar pela frente o mais terrível dos monstros, de que falava a canção. Não sabia qual o aspecto da criatura, só sabia que tinha o nome de Igramul. O abismo sem fundo formava uma linha sinuosa ao longo do deserto montanhoso. Não havia caminho algum. Continuava a haver picos rochosos que por vezes vacilavam sob os seus pés, outras vezes atravessavam-se-lhe na frente enormes pedregulhos que tinha de contornar com dificuldade. Também por vezes se soltavam rochedos que se precipitavam no desfiladeiro e alguns que se desmoronavam quando ele punha os pés em cima deles. Só por um triz é que algumas vezes não caiu no precipício. Se ele soubesse que tinha um perseguidor na pelgada, cada vez mais próximo, teria certamente sido vítima de um movimento irrefletido que, em tão difícil percurso, lhe custaria caro. Esta criatura das trevas que vinha atrás dele desde que iniciara a viagem tinha-se entretanto tornado mais densa, tanto que era possível distinguir-lhe os contornos. Era um lobo negro como o alcatrão, e do tamanho de um boi. De focinho no chão, galopava no rasto de Atreio, ao longo do deserto rochoso das Montanhas Mortas. A língua compridíssima pendia-lhe da boca. Tinha os beiços arreganhados, deixando ver uma dentuça de meter medo. O faro dizia-lhe que muito poucas milhas o separavam da vítima e a distância diminuía inexoravelmente. Mas Atreio não suspeitava de que era perseguido e lenta e prudentemente seguia o seu caminho. Caminhava ele, ao longo de um túnel estreito que às curvas atravessava um maciço rochoso, quando ouviu um barulho que não conseguiu explicar, porque não tinha semelhança alguma com qualquer outro barulho conhecido. Tinha algo de ronco, de rugido e de grito. E ao ouvi-lo, Atreio sentiu que o maciço rochoso em cujo interior se encontrava começava a estremecer, posto o que a pedra se abriu e começou a chover pedregulhos enormes com todo o fragor de um trovão.
Esperou um instante que o tremor de terra ou o que quer que fosse serenasse e, como ele continuasse, continuou a rastejar. Alcançou o outro extremo do túnel e prudentemente deitou a cabeça de fora. Viu então que por sobre as trevas do abismo sem fundo estava suspensa de lado a lado uma teia de aranha monstruosa. E nos fios pegajosos da teia, grossos como cordas, esbracejava um branco e comprido dragão da sorte. Espadanava com a cauda e com as garras, com o que só conseguia enredar-se ainda mais irremediavelmente. Os dragões da sorte estão entre os animais mais raros de fantasia. Não se parecem nada com os dragões comuns ou quimeras que, semelhantes a serpentes gigantescas e repugnantes, habitam em grutas profundas, exalam um cheiro pestilento e guardam não se sabe que tesouros reais ou imaginários. Estas criaturas do caos têm geralmente um feitio mau ou insuportável. Têm asas semelhantes às dos morcegos que lhe permitem erguer-se ruidosa e desastradamente no ar, cospem fogo e fumarada. Os dragões da sorte, pelo contrário, são criaturas do ar e do calor. Seres de uma alegria exuberante e, apesar do seu considerável tamanho, são mais leves do que as nuvens de verão. Por isso, não precisam de asas para voar. Nadam no céu como peixes na água. Vistos da terra, parecem raios a planar. O que de mais maravilhoso têm estes dragões é o canto. A voz deles é assim como o som dourado de um sino grande. E quando falam baixinho, tem-se a impressão de ouvir a voz de um sino longínquo. Quem algum dia ouviu tal canto não pôde, durante a vida inteira, esquecê-lo e terá de falar dele aos próprios netos. Mas o dragão da sorte que Atreio tinha agora diante dos olhos não se encontrava em situação de ter vontade de cantar. O corpo esguio e flexível, cujas escamas nacaradas reluziam com um brilho róseo e branco, pendia todo torcido e enredado da teia de aranha gigante. Os longos bigodes que emolduravam as ventas do animal, a crina opulenta e a penugem da cauda e dos membros estavam envoltos na corda pegajosa, de tal forma que ele mal podia mexer-se. Somente na sua cabeça de leão brilhavam 2 olhos de rubi a demonstrar que ainda estava vivo. O esplêndido animal perdia sangue por numerosos ferimentos, porque estava junto dele uma coisa gigantesca, que a todo momento se precipitava com a velocidade de um relâmpago contra o corpo branco do dragão. Uma coisa semelhante a uma nuvem negra que a todo instante mudava de forma. Ora parecia uma aranha gigantesca de patas enormes, com uma grande quantidade de olhos faiscantes e um corpo espesso coberto de pelos emaranhados. Ora parecia uma mão com garras a tentar esmagar o dragão da sorte, para logo a seguir se transformar num escorpião gigante e preto que espetava o ferrão empeçonhado na pobre vítima. Era terrível o combate entre as duas poderosas criaturas. O dragão da sorte defendia-se, cuspindo chamas azuis que chamuscavam os pelos do adversário em forma de nuvem. O fumo, produzido, subia em névoa espessa e saía pelas frestas da rocha. Tal era o fedor que Atreio mal conseguia respirar. A certa altura, o dragão da sorte conseguiu, com uma dentada, arrancar uma das longas patas da aranha. Mas o membro separado, em vez de ir cair nas profundezas do abismo, ficou uns momentos a pairar no ar, voltando depois a ocupar o lugar e a unir-se à massa escura da nuvem. O fenómeno repetiu-se várias vezes. Sempre que o dragão conseguia ferrar os dentes num dos membros, parecia-lhe morder o vazio. Só nesse instante, Atreio percebeu uma coisa que até ali lhe tinha escapado. Aquela criatura horrorosa não era composta por um corpo único e sólido, mas por uma chusma de pequenos insetos azulados que zumbiam como moscardos e cujo denso enxame não cessava de desenhar sempre novas formas. Era Igramul, e Atreio compreendia agora porque lhe davam um nome de múltipla.
Saiu para fora do seu esconderijo, pegou na joia que tinha ao peito e bradou com quanta força tinha. Alto! Em nome da Imperatriz Menina! Alto! Mas a sua voz perdeu-se no meio dos uivos e dos roncos dos dois animais em luta. Nem ele próprio se ouvia. Sem refletir, lançou-se pelas cordas da teia pegajosa adiante, direito aos combatentes. A teia estremeceu-lhe sob os pés. Perdeu o equilíbrio, caiu nas malhas, deu consigo seguro só pelas mãos sobre as profundezas tenebrosas. Conseguiu içar-se, ficou colado, conseguiu muito a custo libertar-se e seguiu em frente. Igramol sentiu imediatamente que vinha qualquer coisa a aproximar-se. Voltou-se com a presteza do relâmpago e o seu aspecto era terrível. Passara a ser apenas um rosto azulado, com um único olho mesmo por cima do nariz, um olho cuja pupila fitava Atreio com inconcebível maldade. Bastian deixou escapar uma pequena exclamação de horror. Um uivo horrendo ressoou pelo desfiladeiro, repercutido em eco pelas duas paredes. Igramol virou o olho para a esquerda e depois para a direita, a ver se não haveria mais algum intruso, pois o grito não podia ter sido soltado só pelo garoto que tinha na frente e que estava como que paralisado de espanto. Mas não havia mais ninguém. Terá ela ouvido o meu próprio grito? Perguntou a si próprio Bastian, profundamente perturbado. Mas é perfeitamente impossível. Atreio ouviu então a voz de Igramol. Era uma voz aguda e semi-rouca, pouco de acordo com aquela cara gigantesca. Mais do que isso, não mexia a boca ao falar. Era o zumbido de um grande enxame de moscardos que se transformava em palavras. Um bípede, ouviu Atreio dizer. Após um período longo de jejum, tenho 2 petiscos de primeira qualidade. Que dia tão feliz para Igramol! Atreio reuniu todas as suas forças, brandiu o resplendor na frente do único olho do monstro e perguntou: Conheces este medalhão? Aproxima-te, bípede, rosnou o coro de vozes numerosas. Igramol tem a vista fraca. Atreio deu mais um passo na direção do monstro, que tinha já a boca aberta. Em vez de língua, dispunha de numerosos tentáculos vibrantes, com pinças e ferrões. Mais perto, zumbiu o enxame. Ele deu um passo. Estava agora tão perto que via distintamente os inúmeros seres azulados que se mexiam continuamente, como doidos em fúria. Mas a face terrífica continuava totalmente imóvel. Sou Atreio, disse, e fui enviado pela Imperatriz Menina. Não podias vir em pior altura, respondeu dali a instantes o zumbido raivoso. Que queres de Igramol? Ela, como vês, está muito ocupada. Quero esse dragão da sorte, respondeu Atreio. Dá-mo. Para que o queres, bípede Atreio? Perdi o meu cavalo no pântano da desolação. Preciso de ir ter com o oráculo do sul, porque só Uyulala é capaz de me dizer quem é que pode dar um nome novo à Imperatriz Menina. Se ela não o receber, morrerá. E com ela morrerá a fantasia, incluindo tu, Igramol, por alcunha a múltipla. Ah! Disse uma voz arrastada, vinda da cara monstruosa. É então isso que explica os sítios onde não há nada. Também já sabes isso, Igramol, disse Atreio. Mas o oráculo do sul é muito longe e não posso lá chegar no período de tempo que me resta de viver. É para isso que te peço o dragão da sorte. Se ele me transportar pelos ares, pode ser que alcance o meu destino.
Ouviu-se, vinda do enxame movediço, qualquer coisa semelhante à gargalhada de uma multidão de vozes. Enganas-te, bípede Atreio. Nós não sabemos nada do Oráculo do Sul, nem de Uyulala, mas sabemos que o dragão não te pode levar. Mesmo que ele não estivesse ferido, a viagem duraria tanto tempo que a Imperatriz Menina morreria entretanto. Não é pela duração da tua vida, bípede Atreio, que podes avaliar a duração da busca. É pela vida dela. O olhar da pupila vertical era difícil de suportar. E Atreio baixou a cabeça. É verdade, disse ele pensativo. Além do mais, acrescentou a cara sempre imóvel, a peçonha de Igramol está no corpo do dragão. Só lhe resta uma horazinha de vida. Nesse caso, murmurou Atreio, não há esperança nem para ele nem para mim. Nem para ti, Igramol. Neste momento, zumbiram as vozes, Igramol desejaria comer finalmente um bom jantar. Mas o pior é que seria o último jantar de Igramol. Ela conhece um meio de te levar ao Oráculo do Sul num abrir e fechar de olhos. Só falta saber, bípede Atreio, se tu estás de acordo. Que queres dizer? É o segredo de Igramol. As criaturas do abismo também têm o seu segredo, bípede Atreio. Até aos dias de hoje, Igramol nunca o revelou. Deverás, por teu lado, jurar que nunca o trairás, porque seria um grande prejuízo, um enorme prejuízo para Igramol, se alguém soubesse. Juro. Fala. A gigantesca face azul metálica aproximou-se mais e uma voz quase inaudível sussurrou. Tens de te deixar morder por Igramol. Atreio recuou cheio de medo. A peçonha de Igramol, continuou a voz, mata no espaço de 1 hora, mas confere àquele que a transporta a faculdade de o levar para qualquer sítio de fantasia onde deseje ir. Vê lá o que não seria se isso fosse do conhecimento público. Não havia presa que não escapasse a Igramol. 1 hora, exclamou Atreio. E que posso eu conseguir no espaço de 1 hora? Bom, zumbiu o enxame, é melhor do que todas as horas que possas quedar-te aqui. Decide-te. Atreio debatia-se consigo próprio. Libertarás o dragão se eu te o exigir em nome da Imperatriz Menina? Acabou por perguntar. Não, respondeu a cara. Não tens o direito de exigir isso a Igramol. Mesmo tendo em teu poder o Auren, o resplendor. A Imperatriz Menina faz o favor de nos estimar a todos, tais como somos. É por isso que Igramol também se inclina diante do seu medalhão. Sabes isso muito bem. Atreio continuava cabisbaixo. O que Igramol dizia era verdade. Estava impossibilitado de salvar o dragão da sorte. Os seus desejos não contavam. Levantou-se e disse: Faz o que disseste. Rápida como um raio, a nuvem azul metálica caiu sobre ele e envolveu-o. Atreio sentiu uma dor lancinante no ombro esquerdo e pensou apenas: para o Oráculo do Sul! E um véu negro toldou-lhe a vista. Quando, dali a pouco, o lobo negro chegou,
só viu a teia de aranha. Ninguém mais. O rasto que até ali tinha seguido desaparecera bruscamente. E por mais que buscasse, não conseguia encontrá-lo. Bastian interrompeu a leitura. Sentia-se mal, como se tivesse no corpo a peçonha de Higramol. Graças a Deus não estou em fantasia, disse para consigo em voz baixa. Ainda bem que esses monstros não existem na realidade. Tudo isso afinal é só história. Mas seria mesmo só história? Como era então possível que Higramol, e provavelmente também Atreio, tivesse ouvido o grito de horror de Bastian? Aquele livro começava a ser preocupante. E termina assim o capítulo 4 da história interminável. Não perca o próximo capítulo. Até à próxima página.